Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Ivanildo JN e na aula de ciências de hoje nós vamos trabalhar para o sexto ano do ensino fundamental. Nós vamos trabalhar esse conteúdo que vocês estão trabalhando agora com o professor em sala de aula. Nós vamos trabalhar as misturas homogêneas e heterogêneas. Nós vamos começar a nossa aula fazendo primeiro algumas perguntas para vocês, para ver como é que vocês estão entendendo essa questão de misturas homogêneas e heterogêneas. Antes mesmo da gente entrar no assunto, vamos lá. Vamos à nossa primeira pergunta. É possível um mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? Alguém já deve estar perguntando aí, o que é um elemento químico? Bom, um elemento químico é aquele elemento que constitui a matéria. Exemplo, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, são alguns exemplos de elementos químicos. Então, a nossa pergunta, e que você aí já pode ficar pensando para poder responder, é possível um mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? Se eu pegar, por exemplo, hidrogênio, carbono, oxigênio, sódio, flúor, eu posso formar materiais diferentes com esses elementos químicos? É a nossa primeira pergunta que você aí já deve estar dando uma pensadinha, pegando o teu material, o teu caderno, o teu lápis e tentando responder nessa aula de ciências, certo? Vamos para mais uma pergunta. É possível distinguir, ou seja, diferenciar acertadamente os componentes de uma mistura por simples observação a olho nu? Então, se eu pegar, por exemplo, lá um produto pronto, por exemplo, vamos colocar uma coisa no dia a dia de vocês, um medicamento, um xarope. Se eu pegar um xarope e eu observar esse xarope a olho nu, ou seja, eu estou observando, olhando para esse xarope, é possível, certo? Eu saber os componentes que estão presentes ali naquele xarope, só olhando para ele. Então, essa é outra pergunta que você deve anotar aí para tentar também responder isso, certo? Mas antes de você responder, nós vamos precisar conhecer alguns conceitos fundamentais da ciência. Nós precisamos entender alguns conceitos. Esses conceitos vão te dar condição de você responder essas minhas duas perguntas dentro do nosso conteúdo. Vamos conceituar? Então, os nossos conceitos partem de matéria, corpo e objeto. Nós precisamos entender e definir o que é isso. Olha, você está no sexto ano. Esses conceitos vão fazer parte de todo o teu ensino fundamental e mais ainda, lá no teu ensino médio, certo? Na disciplina de química, né? Quando vocês chegarem ao ensino médio, vocês vão ter esses conceitos bem mais claros e vão trabalhar com eles, certo? Então, primeiro conceito, matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa, ou seja, que pode ser aferida à sua massa. Normalmente a gente diz pesado, né? Popularmente a gente conhece como pesado, a gente diz que pode ser pesado. Lá na frente a gente vai ver que esse conceito de pesado é bem mais amplo, mas agora a gente vai entender que é como se você estivesse pesando, certo? Uma coisa que pode ser pesada, você pode colocar na balança e aferir quanto deu ou quanto pesa esse material.
Então, na verdade, você está aferindo a sua massa. Então, matéria é isso, é tudo que tem massa, certo? E ocupa lugar no espaço, né? De forma que você observa e está ocupando lugar no espaço, essa matéria. Exemplo, madeira, ferro, vários materiais que você observa. Segundo conceito, corpo. O que é um corpo? É uma porção limitada da matéria, ou seja, é eu pegar uma matéria já composta, ou seja, completa, e eu tirar um pedaço dela. Então, isso é porção da matéria. No nosso exemplo aí que a gente está vendo, eu coloquei como exemplo de matéria madeira. E como exemplo de corpo, para vocês entenderem melhor, eu coloquei pedaços de madeira, certo? Então, um pedaço de madeira é uma porção da madeira. E o terceiro conceito, que é preciso a gente entender direitinho, é o objeto. O que é um objeto? É um corpo que tem uma finalidade específica. Ou seja, vamos dar a trajetória. Pelo exemplo aí que você está vendo, madeira é a matéria. Um pedaço da madeira é o corpo. Se eu pegar um objeto, ou seja, eu pegar esse pedaço de madeira e transformar em um material diferente, como, por exemplo, uma cadeira de madeira. Você tem, por exemplo, aí o teu lápis. O teu lápis é um objeto. Por quê? Esse lápis veio de o quê? De um pé de árvore. Essa árvore foi desmanchada em corpo, uma porção, e depois transformado em um objeto que é o teu lápis de escrever. Entenderam? Esses três conceitos são fundamentais e importantes para que a gente possa entender o que é uma mistura homogênea e também o que é uma mistura heterogênea. Tudo certinho? Vamos continuar? Outro ponto importante para a gente poder entender. O que é uma substância pura? Todas as substâncias, elas são puras. Não existem substâncias impuras. Elas são puras pela condição da formação dos seus elementos. Então, se toda substância é formada por elementos, todas elas são puras. Então, uma substância pura é todo material com as seguintes características. Vamos observar as características que apresenta uma substância pura. Primeira característica, unidades estruturais, ou seja, toda substância ela é formada por moléculas. Um conjunto iônico. Aí alguém já pergunta, professor, o que é conjunto iônico? Conjunto iônico são um conjunto formado pelos íons. Aí alguém diz, e agora, o que são íons? Íons são as cargas positivas e as cargas negativas que compõem o material. Ou seja, todo material é formado por cargas positivas e cargas negativas. Então, essas cargas positivas e negativas, que são as cargas energéticas da formação do material, eles são chamados de íons, certo? E aí, normalmente, essas unidades são quimicamente iguais entre si. Ou seja, a mesma quantidade que eu tenho de carga positiva, eu também tenho que ter de carga negativa. Porque uma carga positiva se une a uma carga negativa. Ficou complicado? Você vai entender mais fácil ainda. É como se você estivesse aí com o teu quebra-cabeça. Você pega as peças do teu quebra-cabeça e cada peça tem o seu encaixe. Se você colocar peças diferentes, elas não encaixam. Então, pegamos uma peça que é positiva, ela encaixa exatamente numa peça que é negativa. Tem que ser um encaixe perfeito. Então, tem que ser a quantidade igual para você poder formar o teu quebra-cabeça, certo? Segunda característica, a composição fixa, né? A composição fixa que decorre normalmente de propriedades fixas e físicas também, né? Como, por exemplo, a densidade, o ponto de fusão e também um ponto de ebulição.
Alguém está perguntando aí o que é densidade? É a leveza que tem o material. É eu pegar, por exemplo, vamos colocar em exemplo, pegar uma pedra e eu colocar em um copo com água. O que eu vou estar observando nisso aí? Eu vou estar observando que quando eu coloco essa pedra em um copo com água, a pedra vai acontecer o quê? Ela vai até o fundo do copo. Ou seja, provando que essa pedra tem uma densidade maior. Então, eu estou observando que a densidade da pedra é maior do que a densidade da água. Por isso que ela afunda na água, certo? Mas se eu pegar, por exemplo, um pedaço de isopor, ou então pó de serra, ou então um pedaço de madeira leve, se eu colocar na água, o que eu vou estar observando? Eu vou observar que esse material, né, tanto o isopor como a madeira leve, ou pó de serra, eles não vão descer na água, eles vão ficar flutuando. Então, vai demonstrar para você que a densidade do isopor é menor que a densidade da água, por isso que não afunda, certo? Então, essa é a questão da densidade. O ponto de fusão é aquele ponto, certo, que a gente tem da passagem de um estado físico para outro. Então, por exemplo, passagem do estado sólido para o estado líquido, o gelo, por exemplo. Então, eu vou ter aí o ponto de fusão. No caso da água, né, é bom a gente sempre pensar na água, que é fácil da gente poder exemplificar com a água. O ponto de fusão da água, que é esse ponto que a água está no seu estado natural, que é líquido, e ela passa para o estado sólido, gelo. Esse ponto de fusão acontece a 0 grau, certo? Então, quando aquela água atinge 0 graus, ela começa a congelar. Ou seja, ela está passando do seu estado líquido para o seu estado sólido. Isso é chamado de ponto de fusão. Já o ponto de ebulição, pegando aí também como exemplo a água, o que a gente vai observar? A água, se você colocar no fogo, certo? Em uma vasilha, ela vai começar o quê? A ferver. Esse processo de fervura da água é chamado de ebulição. Ela está ebulindo. Tanto é que você vê que ela começa a formar umas bolhas, borbulhar. E se você deixar essa água lá, ela vai o quê? Com o tempo, ela vai secar. Ela vai evaporar. Então, esse processo de evaporação da água, quando ela está saindo do seu estado líquido e indo para o seu estado gasoso, é chamado de ponto de ebulição, certo? São características da substância pura. Vamos ver mais o que é que vem pela frente para a gente? Vamos lá. Então, uma outra característica fácil da gente identificar é justamente a temperatura. Em uma substância pura, a temperatura se mantém inalterada, do início ao fim. Todas as mudanças do estado físico, fusão, vaporização, solidificação, todas essas mudanças que a gente observou, a temperatura se mantém sem alteração. É outra característica importante para identificar a substância pura. E, finalmente, a substância pura, ela pode ser representada por uma fórmula, porque ela tem uma composição o quê? Fixa. Então, como exemplo, aí a gente pode observar a água. Qual é a fórmula da água? H2O. Fácil, formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O nosso gás oxigênio, o gás que nós respiramos, que é formado o quê? Por 2 moléculas de oxigênio. O sal de cozinha, que a gente utiliza todo dia, formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro, certo? O ouro, né? O ouro formado por um átomo de ouro, que é o Au. Prata, né? Ácido sulfúrico, né? Ácido sulfúrico que a gente conhece popularmente na nossa casa também como ácido muriático, que a gente utiliza também. Então, esse ácido sulfúrico, esse ácido muriático, né, são exemplos de substâncias puras
e que são formados por mais de um tipo de átomo, né? Que a gente vai ver também lá na frente. Bom, substâncias simples e substâncias compostas. O que é uma substância simples? O nome já está dizendo, substância simples. É aquela que é formada por um único tipo de elemento. Nela, ela é constituída por um único átomo, certo? Por exemplo, o nosso gás oxigênio. Nós temos 2 átomos de oxigênio, mas são iguais na sua estrutura. Se eu pensar também o gás ozônio, também 3 átomos de oxigênio, é formado pelo mesmo tipo de elemento, não existem elementos diferentes. Isso é uma substância simples. Já a substância composta, ela é formada por 2 ou mais. Então, se eu tiver, por exemplo, para facilitar para você, a molécula de água, ela é formada por quê? Quais são os elementos que constituem a molécula de água? O átomo de hidrogênio, são 2 átomos de hidrogênio, e um átomo de oxigênio. Então, a molécula de água é uma substância composta, certo? Diante disso, dá para a gente definir um processo que acontece bem interessante na natureza, que é chamado o processo de alotropia. Alguém vai dizer, puxa professor, eu estou apenas no 6º ano e já vou começar a conviver com essas palavras estranhas. Essa alotropia é um processo simples, é um fenômeno, né, bem simples mesmo. É um fenômeno pelo qual um mesmo elemento químico, ele forma substâncias diferentes. Então, você pode até pensar, eu vou estudar isso lá na frente? Vai sim. Esse processo de alotropia é muito importante, por isso que eu já estou colocando agora para vocês já saberem que lá mais na frente, nos estudos de vocês vão se deparar com esse processo. Então, é um fenômeno que um mesmo elemento ele vai formar substâncias diferentes. Vamos ver como é que isso ocorre? O oxigênio. Por exemplo, o átomo de oxigênio, ele ao mesmo tempo ele pode formar o oxigênio, mas pode formar também o ozônio. Oxigênio é a mesma coisa de ozônio? Não. Oxigênio são formados por 2 átomos, enquanto o ozônio são formados por 3 átomos. São substâncias totalmente diferentes, mas formada pelo mesmo elemento. Isso nós chamamos de alotropia, certo? O nome é um pouco estranho, mas é fácil da gente poder entender isso, certo? As substâncias que fazem parte desse fenômeno, elas são denominadas de variedades alotrópicas, ou seja, formam vários elementos. É isso que a gente entende por processo ou fenômeno de alotropia. Temos mais alguns exemplos aí de alotropia que vocês podem estar dando uma verificada. A gente está vendo aí novamente o ozônio e tem mais outras substâncias que elas são formadas por esse processo de alotropia, que durante aí o tempo de vocês vão estar estudando mais sobre esse processo, né, de alotropia, como por exemplo o diamante, né? O diamante também é um elemento que passa pelo processo de alotropia, né? O diamante que vem formado lá do carbono, o carbono que ao mesmo tempo vai formar o grafite, ou seja, o que você está utilizando aí, o teu lápis comum, certo? Elementos químicos como enxofre, né? Enxofre também forma o processo de alotropia. Então, são vários elementos, né, que vão passar por esse processo. E que mais na frente vocês vão entender isso com mais clareza e vão desenvolver isso na prática, no dia a dia, certo? Temos aí mais alguns exemplos de alotropia, como o fósforo que a gente vê aí. E chegamos nas misturas.
Isso foi o embasamento para que a gente pudesse entender o processo de misturas homogênea e heterogênea, que é bem simples. Mistura é o quê? É construída por mais de um tipo de molécula. Então, o nome já está dizendo mistura. Eu vou pegar um componente que vai ser necessariamente a água. A água é conhecida como solvente universal. Então, com a água eu vou formar diversas misturas, porque a água dissolve a maioria dos materiais, certo? E vou pegar um outro material que seja diferente da água. Vê bem, esse material nem sempre é sólido, ele pode ser também líquido ou gasoso, ele só precisa ser um material diferente da água. Certo? Então, misturas é justamente isso. Normalmente a gente vai entender que são dois componentes que se juntam para formar um outro material. E nessa condição, essa mistura pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Vamos atentar para essas palavras. Homo. Homo, aí você já sabe o que é que significa, um radical grego. Homo significa único, significa uma só coisa, certo? Hétero, né, de heterogênea, coisa diferente, certo? Então, mais de duas coisas, certo? Então, aí já dá para a gente entender o que é uma mistura homogênea e uma heterogênea. Tranquilo? Vamos lá? Então, nós temos aí exemplo de misturas homogêneas. Aquela mistura que possui apenas um único aspecto. O que é esse único aspecto? É aquela mistura que quando você observa, lá existe mais de um componente, mas na tua visão, em toda a extensão, você está verificando apenas um. Por exemplo, se eu pegar água, certo? E pegar um pouco de açúcar e dissolver esse açúcar na água, você vai observar no copo apenas o líquido, apenas a água. Você não vai conseguir visualizar a olho nu o açúcar que está contido ali dentro da água, certo? Mas se você pegar outra substância, como por exemplo o óleo, e colocar na água, aí você já vai conseguir a olho nu identificar o óleo ali na água. Então, você já vai ver que essa mistura não é homogênea. As misturas homogêneas, elas são chamadas também de misturas verdadeiras, porque são as mais importantes e são as que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, né? As pessoas que bebem, por exemplo, cachaça, vinho, etc. Bebidas em si. Quando você observa, eu costumo dizer isso inclusive lá na nossa sala de aula presencial, se você pegar, por exemplo, um copo de cachaça, encher o copo de cachaça e der a criança, para uma criança beber, o que é que vai acontecer? A criança vai beber. E por que ela vai beber? Porque ela não vai conseguir diferenciar, ela não vai conseguir identificar que ali dentro tem álcool etílico. Ela vai pensar que ali é apenas água, porque na visão dela, a olho nu, ali é apenas água. Eu coloquei isso como uma criança. Mas se você colocar também, se alguém colocar cachaça e colocar num copo lá e te oferecer, e você não sentiu o cheiro, né? Você não sentiu o cheiro, você vai pensar que é água. Então, automaticamente, você vai tomar achando que é água. Mas você vai ver aí que é uma mistura verdadeira, uma mistura que você não consegue ver o material que está ali dentro. Já a outra mistura que é heterogênea, que eu tinha colocado para vocês, é justamente aquela que apresenta mais de um aspecto. O exemplo que eu dei, a água e o óleo. Né? Você vai ver que o óleo está lá dentro da água. Então isso é mistura heterogênea. São o quê? Fases diferentes. Você está vendo fases diferentes nessa mistura. Na homogênea, não. Está vendo uma única fase. Entenderam? Bom, as fases das misturas homogênea e heterogênea podem ser chamadas, se a mistura é homogênea e ela tem apenas uma fase, ela é chamada de monofásica. Mono, uma,
trifásica de fase. Mas se ela for heterogênea, ela pode ser bifásica, né? Quando apresenta duas fases, no exemplo aí a gente está vendo água e areia, bifásica. Ela pode ser também trifásica, como por exemplo aí, ó, nós temos óleo, água e areia. E ela pode ser trifásica, constituída por dois componentes. Por exemplo, eu peguei gelo, água e limalha de ferro, pedacinhos de ferro. Coloquei um recipiente. Aparentemente você vai ver o gelo em cima da água, não é isso? O gelo vai estar em cima, porque ele está em outra fase, né, na fase sólida. A água e a limalha de ferro. Então, você está vendo o quê? Um sistema com 3 fases. Mas quantos componentes eu estou vendo? Eu estou vendo apenas 2 componentes, porque o gelo e a água são os mesmos componentes. A limalha de ferro, segundo componente. É um sistema trifásico, com 3 fases, mas composto apenas por 2 componentes. Certo? As fases também aparecem quando temos uma substância pura em equilíbrio de fases. Ou seja, quando elas estão bem equilibradas. Então, se eu colocar 3 substâncias bem em equilíbrio, eu vou poder destacar essas fases bem simples, pessoal. E isso acontece tudo a gente observando as fases a olho nu. Existem outros materiais que nem sempre dá para a gente observar a olho nu. Por exemplo, você olha o leite. Leite líquido. Na tua ideia, o leite é que mistura homogênea ou heterogênea? Então, alguns alunos já podem estar dizendo aí, professor, do jeito que o senhor conceituou, o senhor colocou, lógico que o leite é uma mistura homogênea. Se você deixar o leite um pouquinho de tempo lá, sem fervura, aí o leite vai começar a entrar num estado de decomposição. Aquilo que a gente diz que o leite azedou. Que depois a gente vai transformar em uma coalhada. Pega aí o exemplo da coalhada. Tinha um leite líquido, agora tu estás com a coalhada. O que se observa na coalhada? Uma grande quantidade de parte sólida, ou seja, uma parte diferente da água. Você tem a coalhada, tem o soro, mas veja que aquela parte fica aquela massa pastosa, que você vai pegar aquela massa, inclusive, para fazer o queijo. Não é isso? Então, essa massa pastosa, essa grande quantidade de massa que existe no leite, faz com que a gente não possa classificar ou definir o leite como uma mistura homogênea. O leite não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea, certo? De tal forma, a gente observa também o nosso sangue. O nosso sangue, aparentemente, qualquer aluno vai olhar e vai dizer, não, o sangue é uma mistura homogênea. Errado. Muitos alunos já erraram isso. O sangue não é uma mistura homogênea. Acontece quase da mesma forma do leite. Se você pegar o sangue e deixar um pouquinho de tempo, ele começa o quê? Coagular. Né? Que a gente conhece naquele popular, que a gente diz coalhar, né? Mas não é coalhar, né? Coalhar é leite, né? O sangue ele coagula, ou seja, ele começa a aparecer logo a parte sólida dele, as plaquetas, as hemácias, os leucócitos. Então, por essa grande presença dessa parte sólida, o sangue também é classificado como uma mistura heterogênea. São misturas que não são visíveis a olho nu, mas que nós classificamos por essa grande quantidade de substância diferente da água, certo? Atentem para isso, essas questões os alunos costumam errar muito, viu? Bom, novamente eu trouxe aí o conceito de leite, nas propriedades microscópicas de mistura, né? Mostrando aí para vocês poderem dar uma visualizada aí nesse aspecto, como acontece com as moléculas, certo? A gente está observando aí as imagens, como ela acontece, e a gente vai para alguns diagramas de entender como acontece a mudança de estado.
Eu vou passar esses diagramas de forma que a gente possa apenas acompanhar a trajetória da mudança de estado. Daquele estado sólido, líquido e gasoso. Esses três estados fundamentais da matéria. São esses estados que vão nos dar a condição de identificar a matéria. Então, a gente está observando aí o material no estado sólido, em menos 10 graus. O que a gente observa? Esse ponto de fusão dele acontece no estado líquido. Depois, esse material ele pode passar para o estado sólido. Para isso, ele recebe também uma presença de chama, ou seja, aquecimento, para ele poder fazer essas passagens de mudança de estado. Então, o que eu posso conseguir observar aí no meu diagrama? Menos 10 graus, o material está sólido. Tome como base a água. É sempre bom, eu sempre vou falar muito na água, porque a água é excelente para a gente poder fazer essas análises, essas diferenças. Então, se a água estiver com 10 graus abaixo de zero, ou seja, 10 graus negativo, ela vai estar o quê? No estado sólido. Certo? No estado líquido, ela vai estar de 0 até 100 graus. Então, ela vai estar no estado líquido. Mas se ela sair, sofrer aquecimento e passar disso, ela vai sair desse estado líquido e vai passar para o estado gasoso. Então, esse processo que vai acontecer com a água nesse estado de vapor. Certo? Mais outro gráfico aí que é para a gente poder identificar só a partir das temperaturas e permita a gente identificar em relação a isso, essa mudança de estado, né? E aí, quando acontece isso, existem dois tipos de misturas que vocês vão vivenciar essas misturas no dia a dia, mas que lá na frente vocês vão aprofundar mais, né? Alguém já deve estar dizendo aí, o professor já falou que lá na frente a gente vai ver algumas coisas, alguns conceitos desses. Correto, eu já estou chamando vocês e já estou dizendo a vocês, olha, continue, o caminho é longo, lá na frente vocês vão se deparar com isso, lá na frente vão se deparar com mais isso. Então nós temos dois tipos de misturas aí que são importantíssimas, chamadas de misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Alguém vai dizer, meu Deus, que palavrão é esse? Mas é simples, pessoal. Mistura eutética são aquelas misturas que mantêm a mesma temperatura constante, tanto durante a fusão como a solidificação. Então, a temperatura dela permanece, não altera. Então, eu pegar 2, 3 materiais e colocar, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Você vai agora assimilar de forma bem fácil essa mistura eutética. Você pega lá frutas. Então, você pega banana, pega maçã, pega uva, certo? Leva ao liquidificador e você passa essas frutas no liquidificador, certo? Depois coloca ela em uma vasilha e coloca lá no teu congelador. O que é que vai acontecer? Você acha que a uva vai congelar mais rápido do que a maçã, do que a banana? Não, elas vão congelar ao mesmo tempo. Você conseguiu unir 3 tipos de frutas e agora elas congelam no mesmo tempo. Então, esse ponto de congelar substâncias diferentes em uma mesma temperatura são tratadas como misturas eutéticas, certo? Já a mistura azeotrópica é aquela que você pega, por exemplo, se você pegar água e álcool e colocar os dois em uma panela e colocar no fogo para ferver, certo? O que é que vai ocorrer? Nós sabemos que o álcool tem uma ebulição a 78 graus Celsius. A água tem uma ebulição a 100 graus Celsius. Lembrando, a ebulição é quando sai do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso. Então, a água evapora a 100 graus, mas o álcool já evapora a 78 graus. Mas quando você coloca os dois em uma panela, a água não vai evaporar primeiro, ou o álcool não vai evaporar primeiro. Não, eles vão evaporar ambos na mesma temperatura.
certo? Então, isso é tratado como misturas azeotrópicas, certo? Lá na frente vocês vão ver isso mais detalhado, certo? Nós estamos no 6º ano, mas a gente está abrindo esse caminho para a gente entender mais o mundo da ciência, como a gente vai poder entender isso mais. O outro diagrama que eu trouxe da mistura, e aí chegamos na nossa melhor parte, a parte do exercício. Eu quero saber se realmente você conseguiu entender, se você conseguiu assimilar esse nosso conteúdo. Então, primeira questão aí. Eu quero saber em qual das sequências a seguir estão representadas um elemento, certo? Um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente. Nosso conceito de elemento você já entendeu. O elemento químico são aqueles, como eu dei como exemplo, oxigênio, carbono, certo? Substância simples, formada apenas por um tipo de elemento. E substância composta, formada por mais de um tipo de elemento, né? Estão lembrados dos conceitos que a gente colocou em relação a isso. Então vamos lá. Na letra A você tem H2. Ó, se ele está pedindo na sequência, H2 é um elemento? Não. H2 são formados por dois tipos de elemento, então tem dois aí. H2, na verdade, é uma substância simples. Então, se você vai marcar, você já não marca essa letra A. Você já sabe que está errado. Então, você vai para a letra B. N, nitrogênio. É elemento? É. Então, você já... Opa, a letra B pode estar correta. Aí você vai para a letra C. Cloro. É um elemento? Também. Então, a letra C também está correta. Você já tem duas opções para marcar aí, B e C. Você vai para a letra D. Letra D está igual à letra A. H2. Então, é uma substância simples. Está fora. Letra E, H2O. Também está fora. Então, a tua resposta ou é a letra B ou é a letra C. Vamos lá para a segunda coisa que ele pede no exercício. É uma substância simples. Na letra B eu tenho HI. HI é uma substância simples. HI é formado por dois elementos, hidrogênio e iodo. Se são dois elementos, não é uma substância simples. É uma substância o quê? Composta. Então, na letra C eu tenho o quê? N2. Tem dois átomos de nitrogênio, mas é formado apenas por um elemento, que é nitrogênio. Logo, a letra C está correta. Cloro é um elemento químico. Nitrogênio, N2, gás nitrogênio, é uma substância simples. E depois eu tenho o quê? HI, que é ácido iodrídico, o ácido de iodo, que é uma substância composta, certo? Então você marcaria aí certinho, letra C de casa. Próxima questão. A nossa próxima questão. Adicionando-se excesso de água, você colocando um pouco mais de água, a mistura formada por sal de cozinha, né, o nosso sal que a gente utiliza dia a dia, areia e açúcar. Ó, sal de cozinha, areia e açúcar. Obtém-se um sistema, né? A gente vai obter um sistema de que tipo? Quantos componentes eu tenho aí? Eu tenho sal de cozinha, areia, açúcar e água. Então, esse sistema é homogêneo ou é heterogêneo? Bom, você já sabe que você vai visualizar a areia com facilidade. Então, o sistema não é homogêneo. Onde tem homogêneo, você elimina. Então, letra A não é, letra B não é. Só pode ser letra C, D ou E. Essas três letras. Vamos para a segunda parte. Ele está dizendo que é um sistema monofásico, bifásico ou trifásico. Vamos lá identificar o que é que tem. Eu tenho lá o sal de cozinha e água. Observe, em relação a componentes, eu tenho água 1, sal de cozinha 2, areia 3, açúcar 4. Só que ele vai ser o quê?
trifásico, bifásico ou monofásico? Monofásico você já descarta por conta da areia. Você está entre bifásico e trifásico. Vamos analisar. Se eu colocar o sal na água, ele dissolve completamente? Muito bem, dissolve. Você não consegue observar. Se você colocar o açúcar, dissolve completamente? Dissolve também. Açúcar, sal de cozinha e água formam o nosso tradicional soro caseiro, certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho aí apenas uma fase formada por água, água, açúcar e sal. E a outra fase que é areia. Então, sistema bifásico. No caso correto, letra D. D de Deus, heterogêneo, bifásico, certo? Nossa última questão. Considere os seguintes sistemas. Item 1, gás carbônico e oxigênio. Item 2, água e álcool. Item 3, granito. Item 4, sangue. A alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de misturas apresentado é, vamos lá, gás carbônico e oxigênio é uma mistura homogênea ou heterogênea? É isso que você vai ter que definir. Se é homogênea ou heterogênea, já vai te ajudar muito na questão. Então, você já consegue identificar. É uma mistura homogênea. Muito bem. Então, pode ser a letra A, pode ser a letra C, pode ser a letra D. Então, a letra B você já descartou. Vamos observar agora. Água e álcool. Cachaça. É heterogênea ou homogênea? Muito bem, a gente não consegue ver o álcool. Então, homogênea, viu? Nas minhas explicações que eu coloquei isso. Então, homogênea. Então, você tem homogênea, homogênea. Letra A, já descartou, porque a letra A está dizendo no segundo item, heterogênea. A letra C, nós estamos nela, homogênea, homogênea. E a letra D, também homogênea, homogênea. Vamos analisar o item 3. Granito. Granito. Você coloca lá no piso e tudo, é uma mistura heterogênea ou homogênea? Aí alguém vai observar lá e dizer, a gente está vendo letra C e letra D. Nem precisava identificar, porque a letra C e D traz como heterogêneo. O granito é heterogêneo. É formado por mais de um componente e visível. E o 4? O 4 foi justamente o que eu expliquei para vocês. Olha aí o sangue aparecendo. Alguém marcaria a letra D, porque olhava o sangue e dizia, o sangue é homogêneo. E aí estaria errado. O sangue é uma mistura heterogênea. Então, letra correta, letra C de casa. E aí você acertaria a questão. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de ciência. O professor Ivanildo JN agradece aí a participação de vocês estar participando das nossas aulas, de estar acompanhando as nossas aulas. E na nossa próxima aula estaremos aqui novamente trabalhando ciências para vocês. Obrigado.